Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto de hoje é Frankenstein, de Mary Shelley. Camila Keu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo de Oliveira, tudo bem? William Musk, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, companheiros de mesa, ouvintes e telespectadores. Ricardo Duarte, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo tranquilo. Tudo certo, então hoje a gente conversa sobre Frankenstein, Mary Shelley. Antes mesmo do programa a gente estava já comentando um pouco aqui se o livro é de terror, se não é. Mas antes de falar um pouco sobre então esse trabalho, a gente primeiro, claro, né, vai saber quem foi Mary Shelley aqui no Clube do Livro. Mary Shelley nasceu em Londres em 30 de agosto de 1797, filha do filósofo William Godwin e da pedagoga e escritora Mary Wollstonecraft. Casou-se com o poeta Percy Shelley em 1816. Mary Shelley foi autora de contos, dramaturga, ensaísta, biógrafa e escritora de literatura de viagens. Ela também editou e promoveu os trabalhos de seu marido, o poeta romântico e filósofo Percy Shelley. Em 1816, o casal passou o verão com Lord Byron, John William Polydor e Claire Clairmont, próximos de Genebra, Suíça, onde Mary concebe a ideia de sua novela Frankenstein. Os Shelley deixam a Grã-Bretanha em 1818 e vão para a Itália. Em 1822, seu marido afogou-se quando seu barco afundou durante uma tempestade na Baía de La Spezia. Um ano depois, Mary Shelley retornou à Inglaterra, devotando-se desde então à educação de seu filho e à carreira como autora profissional. Entre suas novelas destacam-se Valperga, de 1823, The Last Man, em 1826, The Fortunes of Perkin Warbeck, em 1830, Lodore, em 1835 e Faulkner, em 1837. Os últimos anos de Mary Shelley foram afetados pela doença. Desde 1839, ela sofreu de dores de cabeça e ataques de paralisia em partes do seu corpo, e por vezes impedia de ler e escrever. Ela faleceu em fevereiro de 1851, com 53 anos de idade, com a suspeita de seu médico de um tumor cerebral. Esse então é o Clube do Livro. A gente começa então com as primeiras impressões sobre Frankenstein, de Mary Shelley. Começo com o Ricardo Duarte. E então, velho, o que eu posso te dizer assim? O que eu posso dizer pra vocês? Eu posso dizer pra você, eu conheço há pouco tempo. O que eu posso contar pra vocês? Você já gosta também, que é o Uma coisa meio Orkut, o que falar dessa pessoa que eu mal conheço, mas já considero especial, o Sr. Frank. Exatamente, o seu Frank. Cara, na verdade, assim, que eu inicialmente eu posso dizer que eu fiquei surpreso até com o livro, né? Que eu acho que quase todos nós aqui tínhamos uma noção de quem era o Frankenstein, pelo cinema, pelo Pica-Pau, por qualquer outro desenho, qualquer coisa que mostrava o Frankenstein, né? A gente esperava o quê? Essa foto aqui, né, cara? Essa foto aqui, que é o cara com um parafuso no pescoço, cabeça chata. Sei lá, meio amarelado, não sei nem dizer o que cor é. Os olhos amarelados. Os olhos amarelados até tinha mesmo no nosso livro ali, né? Sim. Mas quando a gente lê o livro, a gente vê que não é tão assustador assim quanto era no... Eu não achei. Mas eu vou dizer uma coisa, sabe por que eu acho que não é tão assustador no livro? Eu acho que falta mais descrição desse monstro. Talvez. Isso, até depois ele vai explicando que ele tem um pouco de medo, receio de explicar que não quer contar tudo o que ele fez, né, pra criar o monstro e tal. Se fosse um outro autor, a gente ia ter uma descrição, assim, tipo, detalhada de como e tal. E não aí, é o caso aqui, né? E no caso o livro ia ser chato daí. Isso. São coisas bem genéricas. Porque aí acaba ficando na imaginação, no caso do livro aí. Exatamente. Eu acho que eu imaginava um monstro, assim, e não nada a ver com esse daqui, né, do caso do livro. Exatamente. Porque, inclusive, assim, lendo o livro a gente não imagina nada, mas até a capa dos livros, né, são ilustradas pelo monstro que é mostrado no cinema, né? Essa aqui, por exemplo, já usa um outro tipo de arte, né, pra uma coisa meio com sangue ali. É uma obra de arte, na verdade, que colocaram aqui na capa dessa edição da Penguin. Mas é realmente, né, a gente tem, né, essa visão do Frankenstein dos filmes, aquele Frankenstein monossilábico, meio, sabe... que até de cérebro, mas não é, isso não é o que tá no livro. E a gente tem a visão aquele imaginário nosso do Frankenstein é o do filme de 31. Até já teve um filme do Frankenstein de 1910 que é até... Eu não carece de fontes essa minha informação, mas dizem que eu li pela internet que é considerado como o primeiro filme de horror, assim, de terror da história. Um filme de 1910 que é um Frankenstein bem diferente. É mais baseado nesse livro da Mary Shelley, enfim. E outra coisa que é interessante, que eu achei assim, né?
quando eu, tava na lista lá, Frankenstein, eu, cara, se você chato pra caramba, que é de 1818 livros, 18, 12, não lembro, 18. E, cara, vai ser aquela literatura chata, aquele troço do rebuscado e tal, eu não vou entender nada desse livro e tal. E eu fiquei super surpreso, cara, porque é super fácil de ler o livro. Eu achei com uma linguagem até, não vou dizer atual, né? Mas uma linguagem simples e de fácil entendimento, né? Não tem muito rebuscado e tal, daquela época que o pessoal usa muito, né? E acho legal. Só há aquele estranhamento, talvez na hora que eles tenham aqueles diálogos. Isso você é o mais interessante, porque tal. o livro inteiro, todas as descrições e coisa, é uma coisa simples. Quando eles vão conversar, sim, parece uma poesia. É, aquela coisa muito... Vira poeta, cara. Na hora meio barroca, assim, sei lá. Mas a tua tradução também, Code, que tu sabe que ano foi feita a tradução, porque às vezes a tradução pode também ser um pouco... Eu não vi, cara. Eu não prestei atenção na tradução do meu. Uhum. Mas tu, William, o que tu achou desse... Como tava falando aí dessa coisa da questão do imaginário do cinema, eu esperava que fosse se tratar de uma história, sei lá, de um castelo com um cientista maluco que precisava de, sei lá, de um cérebro para o seu monstro, um monstro que não falava e tal. Nada disso. O cientista seria, sei lá, um estudante universitário. O monstro fala muito bem, leu livros. Fala melhor que eu. Letrado, fala melhor que eu também. Enfim. Eu acho esse monstro muito curioso, mas prossiga, William. E aí até tem... E aliás, monstro, quem seria o monstro? Ainda fica essa questão lendo o livro, depois a gente pode comentar melhor sobre isso. Claro. Quem seria o monstro? O cientista, o criador, o Victor, ou a criatura que na real no livro ele nem tem nome, né? E esse monstro, vamos dizer assim, entre aspas, monstro, ficou conhecido como Frankenstein, né? Por causa do cinema e tal. Ele é chamado assim. No livro, ele não tem nome. Ele é só, sei lá, a criatura, o demônio. Ele chama ele mesmo de Adão no momento, né? Tipo, eu sou o seu Adão, mas na verdade, porque ele era o primeiro homem e tal, a primeira criatura desse Victor Frankenstein, mas realmente as pessoas acabaram incorporando o nome Frankenstein para o monstro, muito por causa também do cinema, que o cinema mesmo já fez esse tipo de paralelo e acabaram chamando... E então é isso, o livro causou essa grande surpresa em mim. Eu esperava uma coisa, quando fui ver era... outra, completamente diferente. Tu não ficou com medo que é também? Bem legal. Não fiquei com medo. A história, na real, nem é de terror, né? É mais um drama pessoal e tal. Sim, exatamente. E tu, Camila, que tu ficou surpresa também? Não. Ótimo. Chata? Não, tem que sempre ter. Mas eu gostei do livro, não é isso? Eu gostei do livro, só que não foi assim uma surpresa muito grande pra mim. O que foi surpresa na realidade foi a narração. Foi como essa construção aconteceu aqui dentro, através de cartas, por exemplo. Isso me chamou a atenção. Eu achei que o livro começava direto com uma história do cientista, que seria um cientista meio maluco, assim como o William tá falando. Mas não, ela vem embalada por outras histórias, de embalar mesmo, não no sentido de correr, no sentido de que são histórias dentro de outras histórias. Uma narrativa múltipla, né? Isso foi o que me chamou a atenção, né? Eu acho que é um livro bem interessante, também acho que a linguagem é fácil, a gente consegue ler tranquilamente. Também acho que ele não é uma leitura demorada. A gente que tem muita coisa para fazer na vida, mas ele não é uma leitura demorada, todo mundo entende o que tá ali, não precisa ficar voltando página. O que me chamou muita atenção no livro é em relação ao monstro. Porque eu achei um monstro super inteligente, ele é dotado de uma inteligência sem tamanho. Uma capacidade de persuasão, né? Eu acho que a capacidade de aprender, porque o monstro não sabia absolutamente nada e ele aprendeu a falar um idioma, ele aprendeu a ler, ok? E com ele sotaque ficava ainda, né? com sotaque, tu entendeu? Ele, só de ouvir as leituras, só de ouvir, enfim, as histórias lá, que em um determinado momento a gente vai falar mais à frente, daquela família de nobres franceses lá, derrotados lá, ele já conseguiu apreender todas as coisas, dar um significado para as coisas. Então eu achei isso um pouco inverossímil na realidade. Mas, de qualquer forma, eu achei o livro muito interessante, até porque eu acho que tem uma coisa aqui nesse livro que é a própria discussão do saber mesmo, né? O que tu faz com o saber, né? Até que ponto ele pode ir, até que ponto ele pode ser uma coisa positiva e muitas vezes uma coisa até
destrutivo. Posso estar viajando aqui um pouco, mas... Não, acho que Seria até a agonia do saber, eu acho que é isso. Eu acho bem interessante, eu fiquei surpreso em alguns momentos pelo livro também, assim como o Ricardo e como o William, porque eu também esperava um Frankenstein mais do que a gente viu no cinema mesmo, aquele monstro monossilábico, aquele monstro que... É apenas um monstro, na verdade, que seria talvez ali um reflexo do Victor Frankenstein, ou não. Mas pelo que a gente viu ali também, é realmente um monstro que consegue aprender coisas muito rápido. Não sei se eu acho inverossímil, porque na verdade a história é uma ficção científica, né? Então o cara criou uma pessoa do nada. Então, a partir do momento que o cara cria uma pessoa do nada, talvez é um universo... esteja exigindo muito, porque realmente ele cria uma criatura... Sim, que a gente não sabe, na verdade, como também foi feito. Sim, ele não sabe, Sim, não tem detalhamento nenhum sobre isso. Isso que eu acho interessante, ela não detalha em nenhum momento como é que foi feito, assim, o que aconteceu pra dar vida ao Frankenstein. E essa é a diferença básica também do cinema e da literatura, né? Porque no cinema tu tem que ter o porquê, tu tem que mostrar ele fazendo. No cinema é algo como um relâmpago que gera vida e tal. E tu sabe que o Frankenstein no cinema ele foi feito por pedaços de defuntos, né? Então a pessoa foi buscando pedaços, tanto que hoje em dia a gente fala que um Frankenstein é quando tu junta um monte de coisa que não tem nada a ver e coloca junto, a gente chama de um Frankenstein, né? E isso no cinema tem, no livro não aparece tão óbvio isso. Não, ele diz que ele até sugere que ele vai, sei lá, covas, enfim. Isso, sugere, mas não deixa nada muito claro. Não deixa nada claro. E não deixa nem claro como ele dá vida, né, também, ao monstro. A gente sabe que ele viu um raio cortando uma árvore e por isso ele teve a ideia, mas não diz em nenhum momento que aquele raio, por exemplo, algum raio tenha feito com que o monstro, o Frankenstein, tenha ganhado vida. E isso me surpreendeu, porque na verdade, quando tem uma expectativa de ler um livro de terror, tu acha, bom, eu vou começar a ter algum momento que eu vou me assustar e tal. Tem alguns momentos que ele é mais soturno. O livro ele tem essa tendência gótica também. Dizem, também carece um pouco mais de fontes, mas dizem que talvez possa ser o primeiro livro de ficção científica mesmo que existe, porque não é um livro que tem, por exemplo, um monstro que se cria do nada, é um cientista que tem uma teoria e coloca ela em prática, então isso seria ficção científica, seria o primeiro. Não sei se é ou não, mas me parece que um dos primeiros, pelo menos, pode ser. E eu gostei do jeito que a Mary Shelley escreveu o livro. Eu pude ler a versão original em inglês, e dos 3 livros que eu li esse ano do clube, esse foi o mais fácil. E ele é mais antigo do que alguns que a gente leu. Então, até a forma como a Mary Shelley escrevia era uma forma muito, muito fácil de compreender. A não ser, claro, na hora dos diálogos, realmente, né? Que era um pouco rebuscado demais. Mas ainda dava pra entender ainda, era tranquilo. Eu só não gostei, na verdade, muito daquela parte da primeira parte, das cartas, que a história é moldura, né? Então, tipo, ele tem primeiro aquele momento do cara mandando cartas, né? E falando o que tinha acontecido, o que ele tinha encontrado ali, um sujeito meio assustador ali, não sei o quê. Aquela parte eu não curti muito. Eu achei bem surpreendente, porque, tipo, a história começa lá no Polo Norte, sim, e daí, sei lá, vai pra Suíça, todo o imaginário da Mary Shelley, olha. Eu achei interessante esse lance das cartas, porque ele vai contar, sabe, é a ótica dele, mas ouvindo a história do Frankenstein. Então, eu achei um lance meio Inception, a origem. Isso aí. Mas vamos fazer um intervalo rápido aqui no Clube do Livro, depois a gente volta para falar sobre a história também do livro Frankenstein e com participação também de professor aqui no Clube do Livro. A gente já volta.